Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês, certo? Hoje nós vamos ter uma continuação de aula, é EJA 7, tá? Etapa 7, né? EJA etapa 7 é ensino médio, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química. E hoje nós vamos continuar com as propriedades dos compostos orgânicos. Vamos ver novamente aí mais questões. E a data de hoje, 8 de setembro de 2022. Ok? Bom, pessoal, mais uma vez, para a gente chegar bem nas aulas, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula. O nosso roteiro está aqui, ó. Roteiro de aula. O objeto do conhecimento é propriedade dos compostos orgânicos. O objetivo, né? Para a gente chegar bem a essas propriedades, vamos identificar as representações e simulações referentes a diversos compostos orgânicos e propriedades. E vamos reconhecer e diferenciar as funções orgânicas, que serão estudadas através da identificação dos seus respectivos grupos funcionais. Tá bom? Então é isso. Para a gente entender as propriedades dos compostos orgânicos, há necessidade, então, de a gente aprender a reconhecer as funções orgânicas. E é clássico isso aí na prova do Enem, viu? Essas propriedades dos compostos orgânicos associadas ao seu grupo funcional. E no final nós vamos resolver questões. Tá? No final teremos questões e vamos responder. Pois muito bem. Aqui você tem, mais uma vez aqui, representando aqui os álcoois, né? Eu não quero nem que você saiba o nome agora, não. Vamos explicar essa nomenclatura. E já explicamos em algumas áreas. É somente para você reconhecer as funções orgânicas. Tá? Nós vamos reconhecer as funções orgânicas. Como assim, professor? Tá ali, ó. Como é que você reconhece um álcool? Álcool são compostos que possuem uma ou mais hidroxila. Hidroxila é o H, certo? Ligado diretamente a carbono saturado. E o que é mesmo um carbono saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples. Todo carbono que só tem ligações simples, ele é chamado de carbono saturado. Então, todo álcool, seja ele qual for, o reconhecimento do grupo funcional, tá, tem que estar hidroxila em carbono saturado. Ok? Hidroxila em carbono saturado é um álcool. Eu vou dar sempre um minutinho aí para você fazer um print para ficar bem legal, porque nós vamos comparar as funções. Vamos colocar então um minuto aí, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí, álcool. Para ser um álcool, eu vou até grifar novamente aqui, ó. Para ser um álcool tem que ser uma ou mais hidroxilas, mas tem que ser sempre aqui, ó, em carbono saturado. Veja que esse carbono só tem ligações simples. Eu até destaquei aqui, tá até destacado, e a hidroxila em carbono saturado. Ok, pessoal? Vamos lá, e vamos para a segunda função orgânica, e nós vamos precisar disso aí.
A função orgânica agora é um ácido carboxílico. Existem 3 maneiras, portanto, de você reconhecer um ácido carboxílico, ó, tá? Ácido carboxílico, o grupo funcional, enquanto que o álcool é uma hidroxila, aqui é uma carboxila. Olha aqui como é diferente, ó. Toda vez agora que você encontrar um composto que tiver C dupla O ou H, tá aqui onde eu estou grifando, ó, é um ácido carboxílico, que pode perfeitamente ser escrito assim, ó, COH ou CO2H. Observe que eu até destaquei aqui, ó, isso aqui é um ácido carboxílico, que é uma das funções principais da química orgânica, certo? Por que que a gente está estudando isso aí? Porque, por exemplo, se comparar um ácido com álcool, quem é que tem maior ponto de ebulição? O ácido carboxílico. A gente vai mostrar essa tabelinha para vocês, tá? Então fica aí a dica do ácido carboxílico. Tá? Os ácidos carboxílicos são várias funções orgânicas que são derivadas de ácido carboxílico. Por isso a importância dele. E por isso você sabe ter que aprender a reconhecer um ácido carboxílico. Fica sempre na extremidade de uma cadeia, ó. Toda vez que tiver C dupla O ou H. C dupla O ou H. Perfeito? Vamos colocar também um minutinho para vocês aí. Ok, meus amigos, então tá aí, certo? Ácido carboxílico é todo e qualquer composto que apresente esse grupo funcional, C-H. Então, eu vou apresentar logo todas as funções orgânicas para a gente trabalhar, inclusive, algumas questões envolvendo, tá, essas funções orgânicas. Então, já vimos o álcool, agora nós estamos estudando os ácidos carboxílicos, né? E eu falei da importância. Por exemplo, um dos ácidos que você conhece, certo? É justamente esse. Deixa eu colocar para vocês aqui. Talvez seja o ácido carboxílico mais conhecido. Pronto, é esse aqui, ó, com 2 carbonos. Esse ácido, meus amigos, é chamado de ácido etanóico, mais conhecido como ácido acético. O ácido acético é o ácido encontrado no vinagre, né? No vinagre, não é? O ácido encontrado no vinagre, o ácido acético, beleza? Pois bem, vamos então para outra função. Agora nós temos os aldeídos. Olha como muda, pessoal. Cuidado para não confundir ácido carboxílico com aldeído. Não pode confundir. Olha só. Aldeído, enquanto que ácido carboxílico é C-OH, 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 desculpa, o aldeído ó, é esse aqui, ó, C-OH, que pode ser escrito assim, ó, tá? Então é todo composto orgânico que possui o grupo funcional denominado de aldoxila ou metanoíla. Tá aí. Aldeído é a mesma coisa, então. Aliás, esse mesmo grupo funcional pode ser escrito de maneira diferente. Então, cuidado para não confundir com um ácido carboxílico. Ácido carboxílico é C-OH, que é só C-OH, certo? E talvez o aldeído, o mais simples, é o que você mais conhece. Deixa eu colocar ele aqui então para vocês, ó. É esse aldeído aqui, ó.
o aldeído que tem um carbono. Ele é chamado de metanal, porém mais conhecido como formol. O formol que é utilizado para conservação de peças anatômicas, cadáveres, certo? Ok? Então, a conservação de peças anatômicas é feita a partir do formol, é feito com formol. Beleza? Então, aldeído é todo e qualquer composto que apresente esse grupo funcional chamado de aldoxila ou metanoíla. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos colocar um minutinho também para você, tá, se organizar. Ok, meus amigos, então tá aí. Aldeído é todo o grupo funcional que apresenta, todo composto que apresenta esse grupo funcional. C dupla O OH. Desculpa, C dupla OH. C dupla OH é um ácido carboxílico, perfeito? Vamos para a próxima função. Nós já vimos então quais? Álcool, ácido carboxílico e aldeído, tá? Vamos ver a próxima função orgânica e vamos fazer umas questões também aqui, viu? Olha aí. A próxima, essa talvez seja uma das principais para o Enem, pessoal. Eu até destaquei o grupo funcional dela aí, ó. São os ésteres. Por que ele tem uma importância total, professor? Os ésteres, eles são os flavorizantes, os aromatizantes. Todo dia você tem contato com éster, porque cada fruta tem um éster que vai imitar o sabor ou flavor dessa fruta. Tá? Você pega um bombom, tem lá sabor artificial de laranja, certo? De banana, certo? De abacaxi. Então, esses sabores artificiais são todos ésteres, tá? E não só em alimentos, em medicamentos também. Você pega lá um remédio sabor artificial de framboesa, certo? Então, os ésteres, eles têm essa função, são aromatizantes, perfeito? Até na própria maquiagem, na maquiagem, o cheiro da maquiagem, com certeza, são ésteres também, tá? Então, é bastante agradável essa função. Ainda tem mais, os ésteres, pessoal, eles são provenientes da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Ácido mais álcool produz éster mais água. Éster mais água. Então, os ésteres têm essa função, tá bom? E o grupo funcional está aqui, ó. É C dupla O, O. Esse, professor, e quem é esse R? R é carbono, tá? Por exemplo, esse R aqui seria 2 carbonos, aqui seria um. O que me interessa é esse grupo funcional. Cuidado que ele pode ser escrito aqui, ó, dessa maneira, tá? Então, os ésteres têm essa grande finalidade, tá? No dia a dia, no nosso cotidiano. São os aromatizantes. E nós vamos fazer as comparações com as propriedades também, tá? É muito importante, então, que você saiba reconhecer os ésteres. C dupla O, O. Isso vai ser importante também nas questões até de vestibulares. Ele coloca lá um composto com várias funções orgânicas para você determinar cada uma delas. Então é bom fazer as anotações aí, tá? Faça um print, faça as anotações e ressalvas aí. Vamos colocar um minutinho na tela.
Ok, então estamos aí, tá? Aí você tem então os ésteres. Os ésteres têm esse grande papel aí, né? Dos aromatizantes. Vamos ver outra função oxigenada. Por enquanto, nós só estamos estudando as funções oxigenadas. Vamos ver todas elas, inclusive duas nitrogenadas também, tá? A próxima, os éteres. Os éteres, né, são muito voláteis também. A gente vai fazer essas comparações. Ó. São compostos que possuem o grupo funcional oxigênio entre dois carbonos. Está aqui, ó. Toda vez que vier um oxigênio entre dois carbonos, pessoal, isso aqui é um éter. É um éter, certo? Aqui não tem C dupla O, só tem um oxigênio entre carbono. Então, esse R que eles colocam representa a radical, carbonos, que podem ser iguais ou diferentes, tá? Então, o grupo funcional de um éter será sempre, tá, um oxigênio entre dois carbonos. Os ésteres são muito utilizados como solventes, né? E é muito volátil, né? Muito volátil. Mas, por isso, quando a gente comparar, por exemplo, álcool com éter, quem é que vai se evaporar primeiro? O éter. A gente vai provar, isso é uma propriedade dos compostos orgânicos, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, para chegar bem nessas propriedades, é preciso você reconhecer as funções orgânicas. Se você não souber reconhecer as funções orgânicas, nada feito, beleza? Vamos colocar mais um minutinho aí. Ok, meus amigos, então voltamos, né? Voltamos aí para mostrar os éteres. Olha só os éteres. Tá, o grupo funcional é um oxigênio entre dois carbonos. Um oxigênio entre dois carbonos. E vamos conhecer mais uma função, tá? Mais uma função orgânica que são as cetonas. Olha aí. Para ser uma cetona, agora é C dupla O, em carbono secundário. Pode ser escrito dessa maneira ou assim, ó. Aí, são compostos que possuem sua estrutura, o grupo funcional. Esse grupo funcional, ó, nos álcools é chamado de hidroxila. Aqui o C-duplo é chamado de carbonila. E talvez a acetona mais conhecida é essa aqui, ó, com três carbonos, que é a menor. Tá até destacado o grupo funcional. Aqui é a propanona. Porém, é mais conhecida comercialmente como a acetona. A acetona é o nome usual, certo? Propanona é o nome oficial, é a mais conhecida, mas em todas elas, tá? É, a acetona, né, tem esse papel também de solvente, vai dissolver por exemplo, tirar o esmalte, né, da unha e tal. Muito bem. Então, cetona são compostos que apresentam esse grupo funcional, chamado de carbonila. C dupla O em carbono secundário. C dupla O em carbono secundário. Eu estou colocando sempre um tempinho para você fazer aí um print para reconhecer as funções. Vamos colocar mais um minutinho para vocês aí, por favor.
Já voltamos, não é isso? Voltamos para mostrar aqui as cetonas, né? C-O em carbono secundário. C-O não esqueça essa função, muito importante. Bom, vamos partir para mais uma aqui, né? Depois das cetonas, agora vem as funções nitrogenadas, ó. Olha só, a principal, e porque nós vamos precisar mesmo, as aminas são as mais importantes. São as mais importantes. Principalmente quando se fala em basicidade dos compostos orgânicos. Dentre todos os compostos orgânicos, os mais básicos são as aminas. E existem, portanto, três maneiras de representar aí as aminas, certo? Nós podemos ter aí a amina, a gente vai já classificar, mas NH2 ligado a um carbono, o nitrogênio ligado a dois carbonos e nitrogênio ligado a três. E eu coloquei duas aí, ó. Tá? A gente vai saber o que é uma amina primária, secundária e terciária, tá? Vamos já mostrar para vocês. Mas antes vamos colocar também um minutinho aí para vocês, tá bom? Ok, meus amigos, está aqui então, certo? Aqui você tem NH2 e ó, só o N. Nós vamos ver agora a classificação. Pode ver que são três maneiras de representar as aminas. Então vamos classificar ela, que nós vamos precisar. Por exemplo, ó, todas elas são derivadas do NH3. Então, quando eu tiro um hidrogênio, ó, e substituo por um carbono, você tem uma amina primária. Aqui você tem uma amina primária. Quando você tira, ó, dos três hidrogênios aí, ó, você tira dois, eu vou tirar um e vou tirar o outro, ó. E aí vou substituir por dois átomos de carbonos, ó. Aí fica uma amina secundária. Amina secundária. E quando você tira os três hidrogênios, ó, e substitui por três átomos de carbono, você tem aí uma amina terciária. Para facilitar a tua vida, basta fazer assim, pessoal. Olha, se vier NH2 é primária, se vier NH é secundária e se vier só o N é terciária. Porque essa classificação ela vai influenciar na basicidade desses compostos. Vai influenciar sim. Perfeito? Então você tem aí as aminas. Vamos lá. E aí, por último, pessoal, nós temos as amidas. Não confunda. A amina não tem oxigênio, a amida tem, ó. Olha o grupo funcional, ó. Sempre C-N, ó. C-N, tá? Aí agora tem oxigênio aqui, ó, uma amida e aqui a outra amida. As amidas têm esse papel, tá? De ter oxigênio, né? E agora entre amida e amina, as aminas são mais importantes para o vestibular. Pode ter certeza disso. Certinho? Tranquilo, meu povo? E aí nós temos, ó, a classificação delas também, ó. Você tem aqui a amida simples. Quando é que uma amida é simples, ó? Quando tem NH2, C-O, NH2. Se vier só NH, C-O, NH, certo? Isso aqui é uma amida monossubstituída porque só tem um radical, ó. E aqui ela é chamada de substituída porque tem dois radicais ligados ao nitrogênio. Tá aqui uma amida simples, aqui uma amida monossubstituída e aqui uma amida dissubstituída.
Perfeito? Tranquilo? Pois agora nós vamos fazer umas questões de classe mesmo, só para reconhecer as funções. Como essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui eu vou fazer porque não tem alternativa, né, ó. A seguir é apresentada uma reação química onde compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte. Quais as funções orgânicas presentes nos compostos 1, 2 e 3? Tá aqui, ó. O composto 1, eu vou até grifar o grupo funcional, ó. Tá aqui. Você tem que olhar para cá, ó, tá? Para esse grupo funcional, C-OH. O composto 2, ele quer que você identifique essa função aqui, ó. Hidroxila em carbono saturado. E o composto 3, ó, você tem aqui C-O, O, certo? Conclusão, meu povo. A primeira, C-OH, é um ácido carboxílico. O segundo, você tem hidroxila em carbono saturado. Ó. Hidroxila em carbono saturado, você tem um álcool. E por último, você tem C-O. C-O. Então aí você tem um éster. Portanto, está reconhecido aí. Ácido carboxílico, álcool e éster. Pois agora eu vou passar uma para vocês. Tá? Vamos passar uma para vocês agora. Essa aqui, ó. Observe o composto. Eu ainda vou até identificar aqui os compostos. Ó. Tem uma função, tem duas. São 4 funções orgânicas. Ele quer que você enumere essas funções orgânicas. Ó. Tudo isso aqui é função orgânica. Então, qual alternativa apresenta o nome dessas funções orgânicas? Ó? As funções orgânicas presentes na molécula são. Tá? Quais são, então? Vamos lá, então? Vamos colocar aí, por favor. Vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok? Voltamos. Então, a resposta para essa questão. Olha o pessoal respondendo aí, né? Nós temos o pessoal de Guaribas,
É o pessoal São Miguel da Baixa Grande, conheço lá. Certo? Em Guaribas já fiz uma palestra aí em São Raimundo, perto de Guaribas. São Miguel da Baixa Grande, perto de Santa Cruz dos Milagres ali. Muito bem. Olha só, a resposta não é a letra B. A resposta, pessoal, você tem um éster, você tem uma amida, amina e ácido carboxílico. Você encontra essas funções aí na letra E. A resposta dessa questão é a letra E, certo? Ah, não, mas essa aí é uma questão antiga, né, que a gente está colocando aí. Não, não é agora não. Muito bem. Vamos lá. Próxima questão. Aqui nós queremos as funções orgânicas. Essa aqui eu vou responder. Ó. Aliás, a classificação. Ó. A fenilamina e a dietilamina, ele quer que você classifique como amina primária, secundária e terciária. Certo? A fenilamina é uma amina primária. Pode ver que tem NH2, ó, ligada a carbono. O nitrogênio só está ligado a um carbono, é primária. E a outra é NH, certo? Então você tem aí uma mina secundária, ok? A mina primária e a mina secundária. Portanto, a resposta vai ser a letra C. Vamos tentar passar uma para vocês aí. Ah, essa aqui também não tem alternativa, eu vou fazer aqui também, ó. Aqui nós vamos identificar essas funções orgânicas que eu estou grifando aqui, ó. Aqui é C-OH. Toda vez que vier C-OH, você tem um aldeído. Essa outra agora, ó, é C-O em carbono secundário. Em carbono secundário. Então, aqui você tem uma cetona. A outra aqui é oxigênio entre carbonos. Ó. Oxigênio entre carbono, você tem aqui um éter. Um éter. E por último, no composto 4, ó, C-O-O. Toda vez que você tiver C-O, você vai ter aqui um éster. Um éster. Então nós temos as funções aí. Beleza? Próxima. Aqui nós vamos identificar as funções. Como assim, professor? Está aqui, ó. Identifica as funções orgânicas. Aqui você tem hidroxila em carbono saturado. Então você tem um álcool. Aqui você tem um álcool. Essa outra, olha só. C-O-OH. Então essa função orgânica aqui só pode ser um ácido carboxílico. A outra aqui você tem C-OH. Aqui não é ácido carboxílico, aqui é um aldeído. Veja bem a diferença. É bom que a gente faz aqui o confronto, né? Então você tem um álcool, um ácido carboxílico e um aldeído. Vamos lá. E essas próximas aqui, ó. Quais são essas funções orgânicas presentes aí, pessoal? Quais são essas funções orgânicas? Tá? Vamos lá? Vamos colocar um minutinho aí para você tentar fazer aí no exercício de classe. Um minuto. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Olha só. Aqui você tem um éster, já está até identificado, ó, um éter e uma cetona. São as funções orgânicas presentes aí. O próximo são todas aminas. Ó. Aqui eu tenho uma amina primária, porque é NH2 ligada a carbono. Ó. A amina secundária é NH.
e a outra você tem uma amina terciária, só o N, ó. Até para facilitar, eu coloquei assim. Se vier NH2 é primária, NH é secundária, se vier só o N vai ser terciária. Perfeito? Então, amina primária, secundária e terciária. Identificando aí as funções orgânicas. Essa aqui, tá, é somente para a gente identificar quais são as funções orgânicas desse composto. Só tem duas funções orgânicas aqui, ó. Tá aqui uma na parte superior e tá aqui outra na parte inferior. Na parte superior você tem aí C-O-H. Então é um ácido carboxílico. C-O-H é um ácido carboxílico. E a outra aqui você tem NH2 ligada a carbono, que é uma amina, tá? E aí vou passar uma para vocês, tá aqui. Essa é uma para vocês, ó. Ó, tá dizendo aí, os shampoos muito utilizados para limpar e embelezar os cabelos, de modo geral, contêm em sua constituição, no mínimo, as seguintes substâncias: detergente, corante, bactericida, ou seja. Mas a pergunta está aqui, ó. Ele quer as funções orgânicas presentes nessa fórmula. Eu já vou te antecipando que essa aqui, esta outra aqui que eu estou marcando e essa aqui é a mesma função, ó. COOH. E tem essa outra, ó, hidroxila em carbono saturado. Hidroxila em carbono saturado. Então, quais são as funções orgânicas representativas nesta molécula, pessoal? Ele quer que você identifique aí as funções orgânicas que estão presentes nessa estrutura, tá? Veja que muitas questões são somente para identificar as funções. Isso é clássico em Enem. Ele fala de um produto, de um medicamento, aí está falando de um shampoo, coloca a estrutura dessa molécula e aí você vai responder. Pode vir várias funções. Aí só tem duas. Tem três delas que estão repetidas. Então só tem duas funções orgânicas. Você tem uma que é COOH, né, que é a mesma coisa que C-O-OH. E a outra é uma hidroxila em carbono secundário, aquela parte superior ali que eu marquei, ó. Você tem um OH em carbono secundário. Portanto, será qual função orgânica, pessoal? E aí nós vamos fazer assim, né? Nós vamos responder essa questão, finalizar essa primeira aula, e na segunda aula nós vamos trabalhar, sabe o quê? As propriedades em função desses grupos funcionais apresentados aí. Tá bom? Então vamos lá reconhecer as funções orgânicas, ó. Onde nós temos aqui, ó. Olha só, eu vou até desmontar aqui para ficar melhor de você entender, ó. Esse grupo funcional é a mesma coisa que eu colocar assim, ó, C-O-OH, certo? E aqui você tem uma hidroxila em carbono saturado. Portanto, pessoal, nós temos duas funções. C-OH, você tem um ácido carboxílico. Enquanto que a hidroxila em carbono saturado, você tem aí um álcool. Um álcool. Olha aí, a função orgânica é um álcool. Portanto, nós temos aí a letra C como resposta, certo? Álcool e ácido carboxílico são as funções orgânicas que estão presentes. Portanto, nessa primeira aula, ela teve a finalidade de reconhecer as funções orgânicas. Nós vamos partir para a segunda aula, vamos dar um intervalozinho, né? Uma transição, 3 minutinhos e voltaremos.